Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 5. A gente vai ficar de pé por um momento. Capítulo 5, versículo 17 ao 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias, todos encontraram Lucas 5, 17 ao 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Dá-me sabedoria, inteligência, conhecimento, que meu coração, meu Pai, a minha mente estejam cativos à tua obediência e à tua verdade. Que, ó Deus, essa meditação na tua palavra fale profundamente ao coração. Em nome de Jesus, obrigado por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, esse texto, na verdade, ele está registrado não somente em Lucas, mas também em Mateus, no capítulo 9, e em Marcos, no capítulo 1. Então, a gente tem esse capítulo 2, se eu não me engano, em Marcos 2, não é? 2 de 1 a 12, ou 1 de 1 a 12. Esse texto, ele narra, uma narrativa, e eu preferi ler exatamente por Lucas, porque Lucas, como nós sabemos, ele foi um médico, que escreveu muita coisa do que ele ouviu, do apóstolo Paulo. Então, escrevendo a respeito da pesquisa de Lucas, esse primeiro volume, que é o Evangelho de Lucas, foi todo escrito de acordo com uma pesquisa que ele fez, obviamente questionando e, sobretudo, trazendo algumas informações que o apóstolo Paulo trouxe para ele a respeito do que ouvira e também das coisas que ele deve ter pesquisado ali para aquelas pessoas. E é interessante que dos três, dos 4 evangelistas, o que mais fala a respeito de cura, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, quem vai falar de homem de barriga d'água, do hidrópico, de gente com problema de hidrocefalia, problema de surdez, mudez, problema físico. Então, o Lucas, o evangelista Lucas, ele vai falar muito sobre essas questões, relacionadas à intervenção de Jesus
curando verdadeiramente pessoas que estavam debilitadas. E aqui, mais uma vez, nós olhamos para esse texto e percebemos de fato alguém, uma pessoa enferma. A Bíblia diz que era um paralítico, era um homem que estava há muito tempo, achava-se assentado. Ele durante muitos anos devia viver, era conhecido ali como um paralítico. Tanto é que nos outros textos também, tanto de Mateus como de Marcos, diz que ele foi levado por 4 homens, carregando tipo assim numa maca, levando aquela pessoa que não tinha condições nenhuma de se locomover. Então 4 homens decidiram, entenderam que ele, na verdade, que Jesus podia transformar aquele quadro irreversível. Jesus podia transformar aquela situação, mas não somente os 4, mas também o próprio paralítico, porque se ele não acreditasse, se ele não cresce, ele teria dito: não, eu não quero que vocês me levem, eu não vou para esse lugar, e ele não iria. Mas ele também, principalmente o doente, ele precisa confiar, ele precisa crer, não é? E ali os 5, vamos dizer assim, os 4 homens que levam estão acreditando, creem que Jesus pode mudar aquele quadro, aquela situação, mas sobretudo aquele homem que consente, que diz: está certo, me leve, eu acredito, e vai de alguma maneira se submeter a todo um contexto de ser carregado, de ser levado, com risco de alguém tropeçar e ele cair, com risco também de chegar diante daquela multidão e Jesus não atender, porque a Bíblia diz que quando eles chegam naquele local, na cidade de Jesus, chamada Cafarnaum, havia uma grande multidão, e naquela multidão as pessoas estavam como que bloqueando o caminho, e eles procuraram, eles tinham tanta fé, confiavam tanto em Jesus, criam tanto em Jesus, que não somente aqueles 4 homens, mas o próprio paralítico se submeteu ao ridículo, e a um risco também de quê? De furar um buraco no telhado da casa, de alguma maneira. Jesus, tipo no púlpito, vamos pensar aqui no púlpito, de repente faz-se um buraco aqui na igreja, vamos supor, e de repente vai descendo, de repente Jesus se depara com uma pessoa, numa maca, ele vai e desce diante do Senhor Jesus. Então aqui está, na verdade, o espetáculo, a manifestação da fé, da confiança. E é interessante que o que eu quero nesta noite tratar com vocês, dentre tantas enfermidades, dentre tantas coisas, a respeito dessa pergunta, dessa manifestação de que de repente Jesus olha para o homem e faz uma afirmação, dizendo para aquele homem, ele está ali, na verdade, numa maca, ele quer o quê? O que é que ele quer? O que é que o paralítico naquela situação está pretendendo e qual o objetivo dele de estar ali? Ele quer a sua cura física. Mas o que Jesus diz para ele é exatamente alguma coisa abstrata, algo subjetivo. Jesus olha para os seus olhos, olha no olho daquele homem e diz: os teus pecados estão perdoados. Ora, aquele homem não estava ali para ser, entre aspas, não era aquela intenção. A intenção daquele homem e daqueles 4 homens também era o quê? Era a cura física daquele paralítico. Mas Jesus faz uma afirmação e diz: olha, os teus pecados estão perdoados. E obviamente, quando Jesus faz essa afirmação, automaticamente os escribas, os fariseus, as pessoas que estavam presentes, começaram a razoar diante daquilo, a dizer: que blasfêmia é essa? Que história é essa? Tudo bem, até acreditar que você pode curar, a gente até acredita. Mas perdoar pecados, só quem perdoa é Deus. Só quem perdoa é Deus. Só que, na verdade, aquelas afirmações daqueles homens
Na realidade, era a falta de reconhecimento de que ali não somente estava um jovem de 33 anos pregando a palavra e curando doenças físicas, mas, sobretudo, perdoando pecados, porque ele é Deus. Era um jovem de 30 anos, 33 anos, mas era alguém que podia perdoar pecados. E muito mais do que uma cura física, a coisa mais importante na vida de alguém é ter os seus pecados perdoados. Porque, meus irmãos, nós caminhamos neste mundo, não é, num sentimento, e nós caminhamos neste mundo com a sensação de que parece que tem um peso sobre nós, falando do ponto de vista humano, como se nós carregássemos uma dívida. Uma dívida que a gente não sabe muito bem, muitas vezes, quando não conhece nada de Deus da igreja, ou não conhece a Bíblia, uma culpa ou uma dívida que nós, na verdade, não sabemos a quem é, de quem é, a quem estamos de fato devendo. É impressionante. Eu digo isso porque hoje eu vi aqui, e essa mensagem eu estava começando a se preparar, mas hoje assim foi a luva, porque terminou a aula de escola dominical, e o presbítero estava dando aula, e aí ele falou a respeito de uma pessoa que está com uma dificuldade muito grande, e que fica sem paz, sem alegria, aquela coisa estagnada na vida por causa da culpa. Porque carrega uma culpa. E ontem, falando com uma irmã ao telefone, ela conversando, ela disse: pastor, eu perdoei fulano, eu perdoei essa pessoa. Eu achei aquilo assim, que coisa mais fantástica, que coisa tão linda. O reino de Deus está sendo implantado no coração do homem. O reino de Deus está chegando. O reino de Deus já chegou. E ele chega quando as pessoas reconhecem suas fraquezas, suas fragilidades e, sobretudo, meus queridos irmãos, essa sensação de que essa dívida nós temos, essa dívida nós carregamos, mas louvado seja Deus, porque Paulo, em Colossenses 2,14, diz que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Glória a Deus por isso. Então aqui nós olhamos, meus queridos, não é? Muitas vezes é realmente a religião, porque só Deus pode perdoar pecado, porque somente Deus pode perdoar pecados, e a gente fica, de uma certa forma, aqui eles acham esse abstrato, não é, que o perdão do pecado é tão forte a ponto de dizer, não, Jesus chega e diz, tudo bem, qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para o paralítico, levanta e anda? Jesus faz os dois. Ele pega uma atitude e confirma a outra. Se eu tenho o poder de mandar com que esse paralítico se levante e ande, eu também tenho o poder, como Deus, de dizer, você está livre da culpa do pecado, os seus pecados foram cancelados. Você está livre. E glória a Deus por isso. Por isso que nós somos, meus queridos irmãos, e a igreja nos chama a ser exatamente e ter atitudes como estes últimos crentes aqui que saíram o quê? Glorificando a Deus e dizendo, hoje houve prodígios. Prodígios de quê? Prodígios de libertação. Prodígios, não somente de cura física, mas sobretudo de libertação. E meus queridos irmãos, é interessante que muitas pessoas, para receberem o perdão, adotam mecanismos que são ainda muito visíveis, são mecanismos visíveis a nós. Pessoas que estão aí ainda tristes, pessoas que estão amarguradas, pessoas que às vezes, estou falando dentro da igreja, no mundo é comum, mas estou falando muitas vezes dentro da igreja, pessoas ainda que carregam aquele sentimento, não se sente perdoado,
não tiveram contato com a proclamação da graça, do Evangelho, da graça de Deus. E ainda mesmo ela estando dentro da igreja, ela parece que leva um fardo, ela leva em si um peso, e para até muitas vezes se livrar desse peso, ela entra dentro de um contexto religioso para ver se alivia. E aí entra no ativismo, e aí entra nas questões de fazer alguma coisa, de fazer favores. Outros entram em fazer caridades, para aliviar um pouquinho a culpa, aliviar um pouco essa coisa que incomoda, essa sensação de débito, de dívida que achata, que oprime a vida, né? Outros entram em ONG, outras entram em entidades filantrópicas com o propósito de tentar aliviar o quê? Essa culpa. E não muito a igreja de Jesus Cristo tem, infelizmente, proclamado muito pouco o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus. O Evangelho que alivia, o Evangelho, meus irmãos, em que Deus mandou Jesus para perdoar, para ser a propiciação pelos nossos pecados, para cobrir os nossos pecados. Louvado seja Deus. É interessante. Aí a gente vê rituais, oferendas, serviços religiosos, e às vezes fazendo tudo aquilo como se fosse uma maneira de aliviar a culpa. Uma vez eu fui evangelizar no Morro da Conceição, no dia 8 de dezembro. Eu era muito novo, e vi quando uma senhora estava subindo com um tijolo na cabeça. Um tijolo na cabeça, subindo aquela ladeira para chegar até a igreja. E enquanto ela foi subindo naquela ladeira de joelhos, com o joelho já quase se esfolando, e com um tijolo na cabeça, na realidade que ela estava ali, de fato, não é? À medida que nós fomos proclamando a palavra de Deus, eu e outro irmão, fomos proclamando e ela subindo, e a gente ia caminhando com ela, e subindo, e quando ela chegou no meio da ladeira, depois que nós temos pregado o Evangelho da graça, o Evangelho que transforma, o Cristo que levou as nossas culpas e que pelos seus méritos, nós agora podemos ter acesso direto ao Pai. Quando chegou no meio da ladeira, aquela mulher olhou assim para nós, porque até então não estava dando muita atenção, mas só ouvindo. Quando chegou no meio da ladeira, nunca esqueci, ela olhou para nós e disse: é mesmo, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Tirou o tijolo da cabeça, levantou-se e aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Dê glória a Deus, meus irmãos. Isso é uma dádiva gloriosa. Mas o que a gente percebia nela, e depois que conversamos com ela, era culpa. Não era bênção que ela estava ali, na realidade não. Ela estava fazendo um sacrifício cruento para ver se era de alguma maneira aliviada a sua culpa, o seu pecado. E meus queridos irmãos, por causa da culpa, muitas pessoas se tornam socialmente comprometidas. E aí quem tem que fazer alguma coisa para aliviar, alguma coisa para, de alguma maneira, aliviar essa sua culpa, tirar essa sensação de guerra dentro de si mesmo. Porque essa culpa muitas vezes traz esse peso, essa sensação de débito, essa sensação de dívida, que às vezes muitos aí no mundo não sabem nem com quem é esse débito. Não sabem nem identificar, né, que peso é esse, que fardo é esse. E por não saber identificar, dá cabo à vida. Dá cabo à vida. Suicídios. Nós temos sabido de pessoas que estão vivendo. Outros, para fugir dessa culpa, fugir desse pecado, muitas vezes dessa sensação que massacra, que está lá dentro, latejando diante de Deus, essa culpa muitas vezes entra
na bebedeira, nas drogas, para tentar aliviar. Já vi muitas pessoas falarem sobre isso. Culpas que elas carregam, às vezes conscientes e às vezes não. Não é que a gente chama de sensação de vazios ou qualquer uma outra coisa, mas parece que tem um débito. Meus queridos irmãos, essas pessoas vivem assim porque não entenderam a mensagem da graça de Deus e assim continuam doentes, continuam tristes por causa desse sentimento. A mensagem da cruz muitas vezes não tem sido pregada, e quando se fala sobre o sangue de Jesus, ele só serve para a gente dizer que o mal não pode se apegar a nós. Sangue de Cristo tem poder, mas nem sabe que o sangue de Cristo foi derramado em cima do propiciatório. Jesus é o próprio propiciatório para cobrir a nossa culpa e o nosso pecado, porque a lei reivindicava isso. Lá, como nós aprendemos aqui na nossa escola bíblica, lembra que nós tivemos a arca, aquele propiciatório era a tampa, e naquela tampa o sangue era derramado, como dizendo: você está agora livre, o sangue cobriu os teus pecados e você pode caminhar liberto para a glória de Deus. Oi, irmãos, quantas pessoas ainda estão agarradas e sofrendo por conta da culpa? Quantos estão ainda padecendo, sentindo-se ainda com esse débito, não é? A propiciação dos nossos pecados. A mensagem da cruz precisa ser a cada dia proclamada, porque o sangue de Jesus foi derramado como propiciação pelos nossos pecados, para cobrir a nossa culpa e cancelar o nosso débito. Glória a Deus por isso. Se você é crente, é ter consciência disso. Tem alegria maior do que essa? Não tem. E meus queridos, realmente, quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam certos. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Porque a gente tem uma dificuldade, o homem tem dificuldade de perdoar pecados, a gente tem dificuldade de perdoar pecados, de perdoar a culpa das pessoas. Eu lembro que duas irmãs tiveram um problema de relacionamento e eu coloquei as duas para fazer uma oração. Façam as pazes, vamos e tal. E elas foram fazer naquela hora. Tá certo, eu perdoo, vá, eu me perdoo, perdoa. Agora façam uma oração dizendo que perdoa. E a irmã abriu a boca e disse: Senhor, eu estou aqui perdoando a minha irmã, mas tu sabes o que ela fez comigo. Quer dizer, a gente não sabe perdoar. Só quem perdoa de verdade é Deus. Não é? E Deus, esses fariseus, eles sabiam, eles tinham convicção. Realmente, nós, meus queridos, não sabemos, mas Deus pode perdoar pecados, sim. Deus pode perdoar pecados. E Ele pode perdoar pecados, meus irmãos, porque só Ele é ofendido. Não é verdade? Você diz: eu perdoei fulano, eu perdoei A, mas também eu perdoei A, mas eu feri B. Então B precisa também me perdoar. Então, no final das contas, só quem pode perdoar Deus, só quem pode perdoar pecados é Deus. Sabe por quê? Porque Ele nunca fez mal a nós. Porque eu posso perdoar, eu não sei perdoar, porque muitas vezes eu sou o ofendido, eu sou a vítima, mas também eu sou o ofensor. Deus não. Ele pode perdoar, porque em última instância, se você adultera, pode ter certeza que você machucou o coração. Mas em última instância, no fim da linha, você machucou o coração de Deus. Se você falou mal de alguém, de um irmão, pode ter certeza
que no fim da linha, pode ter certeza, que você feriu o coração de Deus. Você é culpado diante de Deus. Louvado seja Deus. Então, somente Deus pode perdoar o pecado, porque Ele não fez mal a ninguém. É Ele que é o atingido. E Ele pode perdoar pecados. E Ele tem gabarito para fazê-lo. Porque muitas vezes Ele diz, fulano fez isso comigo. E o que você já fez com outro? E no final das contas, só Deus. Louvado seja o seu nome. Somente Deus pode perdoar os pecados. E os fariseus estavam certos. Não é? Então, porque Ele é o único ofendido nessa história toda. Ele pode perdoar pecados porque, meus queridos, Ele tem poder de esquecer. Ele tem o poder, meus queridos irmãos, de auto-esquecer. Quantas famílias, quantas pessoas, irmãos, eu estava dizendo, eu tenho 54 anos, mas, como diz meu irmão, tu és uns 54 anos velho, tu tem quase o dobro da tua idade, por conta das experiências que eu conheço desde pequeno, que tu convivi e vivia, não é? Porque no interior, onde eu vivi, via pessoas ali, que estava lá, não, olha, está tudo certo, tudo resolvido, mas se em última instância, num determinado momento, parece que dava feito uma carta da manga. Oxe, mas fulano não perdoou. Mas a pessoa trazia à tona, trazia de volta. Então, quem pode perdoar pecado? Será que os fariseus aqui não estavam certos? Estavam certos? Eles estavam. Só Deus pode perdoar. Primeiro porque Ele é o único mesmo, de fato, ofendido. Porque a gente não presta. A gente é ofendido, a gente às vezes é vítima, mas às vezes nós somos também o quê? O ofensor. Então, em última instância, Deus e somente Ele, porque Ele não faz mal a ninguém. Em segundo lugar, nós precisamos compreender, meus queridos irmãos, que quem sabe perdoar, na verdade, é Deus. A gente não consegue esquecer determinados episódios. Não é verdade? Ele é o único que pode dizer, dos teus pecados não lembrarei jamais. Aleluia. Agora a gente não. Você lembra daquele dia, aí está tudo bem, numa boa, tal. Aí basta a pessoa fazer um negocinho e aí, e naquele dia que você fez isso, e naquele dia, mas rapaz, eu pensei que tinha esquecido. É, filho. É assim. A palavra de Deus diz, meus irmãos, em Hebreus capítulo 8, 12, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Olha que coisa linda. Isso é segurança, isso é paz ou não? Dê glória. Meu irmão, se a gente não mudar esse prato, se a gente não absorver isso, se a gente não beber dessa fonte, a gente vai precisar de um divã psicanalítico para poder aliviar essa culpa, essas coisas que muitas vezes nós escondemos. Mas se a gente abraçar o Evangelho da Graça, a gente vai entender que Jesus se esquece. E se esquece mesmo. O homem não. A gente não sabe. Em Hebreus 10, 17 ele diz, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Jamais. Você está sofrendo, eu quero dizer aqui para você hoje, se você estiver aqui. Mas eu fui no passado, por causa disso, você está fazendo isso porque você quer, e você está dando, sabe o que? Lugar ao inimigo para continuar lhe acusando. Você tem que agora desfrutar da graça de Deus, da glória de Deus, e viver o novo de Deus para a sua vida hoje, porque dos teus pecados Ele não se lembra mais. E a Bíblia diz que Ele lançou no mar do esquecimento. Aí tinha um missionário aqui que dizia, pelo amor de Deus, vocês tudo mandam, Senhor, joga no mar do esquecimento. Eu trabalho numa ilha, fico lá numa situação difícil. Mas está aqui.
a palavra de Deus claramente, para todos nós, e a gente guarda. Ele pode perdoar, meus queridos irmãos, os pecados, porque ele pode se esquecer, e a gente muitas vezes fica guardando, daqui a pouco, mas rapaz, você disse que tinha me perdoado. Eu já passei por situação dessa, que fiz uma asneira com uma pessoa, a pessoa disse que me perdoou e tudo, passou o tempo e tal, quando foi numa outra oportunidade, a pessoa tirou a carta da manga, e passou de novo diante de mim, porque não sabe. A gente precisa aprender com Jesus, e abraçar esse evangelho de graça que nos transforma. E eu quero dizer, irmãos, que só ele pode, os fariseus tinham razão quando disseram que só Jesus, só Deus pode perdoar o pecado, só que eles não viram que Jesus era Deus. Foi isso o problema. Jesus pode perdoar os pecados, porque só ele pode perdoar o pecado, só ele de fato, porque somente ele tem vontade de perdoar. Só ele tem vontade. Você não já viu uma pessoa dizer assim, pisou no meu pé, não tem esse negócio não. Eu não perdoo não. Se fizer alguma coisa comigo, eu guardo e não tem boquinha não. Quantas vezes você não já ouviu isso? Você que está aí em casa. Jesus, ele pode perdoar, porque não somente ele tem esse poder de esquecer, mas também ele tem vontade, sabe de quê? De perdoar o pecado. Às vezes a gente guarda, depois de um tempo a gente traz de volta, mas ele tem esse poder de perdoar os nossos pecados. Sabe por quê? Porque ele tem vontade de perdoar. Louvado seja Deus. Não, você está aqui. Eita, eu fiz besteira. Oh meu Deus, eu não devia ter feito isso. Meu pai, eu pequei. Está lá atrás, é você que fica buscando lá atrás, pescando. Quando o Senhor está dizendo, dos teus pecados e tuas iniquidades, não me lembrarei mais. Descansa, dai glória, caminha livre. Aleluia. E assim nós devemos com Jesus aprender também a fazer isso. Então, ele tem vontade de fazê-lo. E meus irmãos, por que ele quer perdoar o pecado? Eu pergunto aqui para você, imagina se Jesus tivesse olhado para aquele homem e tivesse dito, levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. Será que teria resolvido o problema? Em parte, não é? Ele poderia se levantar e ir para casa, mas ele iria continuar com alguma coisa que entrou lá na vida dele, como diz lá na carta de Apocalipse, lembra-te, pois, onde caíste. Jesus, ele lembra. A palavra de Deus diz que o Senhor é o quê? Que Deus conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. A gente não se lembra não. A gente acha-se o tampa. Mas Jesus se lembra que a gente é pó. E veja que interessante. Ele sabe, meus queridos irmãos, ele quer perdoar, ele tem vontade de perdoar e quer perdoar. E ele quer perdoar exatamente porque ele sabe que a culpa e o pecado escondido, o pecado e a culpa guardada, apegada, você se apega, não se perdoa, está ali aquela coisa toda, e você guarda e alisa aquela culpa como um pecado de estimação. Exatamente, meus queridos irmãos, sabe por quê? Porque ele sabe que a culpa adoece. E olhe para cá, e adoece não é somente, não estou falando do ponto de vista espiritual não, adoece fisicamente. Muitas doenças que nós temos visto hoje, obviamente também não podemos condenar todos e dizer que todos são assim, mas existem muitas dores de cabeça, existe muita depressão, existe muito desânimo na alma por causa do sentimento de culpa, porque essa pessoa nunca se encontrou com o Evangelho da Graça. Jesus quer perdoar, sabe por quê? Jesus quer perdoar porque ele sabe que a culpa e o pecado escondido adoece a gente.
E às vezes para aliviar a gente tem que ter alguém, quando se tem condições financeiras, ainda vai para uma terapia, para poder contar alguém. Mas não resulta, mas o resultado não é 100%, porque está lá. Né? E Jesus, ele vem de uma maneira tremenda. Agora veja, ele está em Cafarnaum, a multidão, alguns homens trazem paralítico. Naquele momento desce um tablado assim perto do púlpito. Jesus olha para aquele homem, de repente o telhado se abre, um homem desce. Jesus não reclama. Podia ter reclamado, mas como é que vocês abriram o telhado de alguém que não era a casa de vocês? Como é que vocês fizeram isso? Mas que coisa linda, né? Um esforço todo daqueles 4 homens e daquele próprio, porque tem gente que não gosta e não quer se ver livre da culpa e do pecado. Tem gente que quer continuar alisando. Aí fica o quê? Doente. Adoece. É confusão mental, sonho ruim, é perseguição, depressão, angústia, tristeza, não é? Essas coisas todas vão fazer parte da vida da pessoa. E Jesus quer perdoar porque ele sabe que isso adoece a criatura. E Jesus olha para ele, né? Olha para aquele homem quando o tablado desce ali, como um espetáculo. Olha para aquele homem e diz: filho, filho, filho. Para um homem que tinha culpa, que tinha um peso, ele sabia. Eu acho que Jesus olhou para aquele homem e viu onde aquela paralisia tinha começado. Começou com um sentimentozinho lá de culpar alguma coisa que aquele camarada não se perdoa. Nesse caso aqui, viu, gente? Não estou dizendo que toda paralisia é fruto disso, não. Mas nesse caso específico, Jesus deve ter olhado para ele e visto onde aquilo começou. Lembra depois onde caíste. E aí, meus queridos irmãos, ele vai e Jesus vem para falar, ele vai para ser curado e Jesus se coloca como alguém que diz que ele precisa de um confessor. Rapaz, pode para ser curado. E ele está dizendo: perdoa o meu pecado. O que é que tem que saber? Jesus diz tudo. Tem tudo a ver. Irmã Ilza, ela foi ludibriada pelo marido, que era um empresário construtor, e ela assinava todos os dias documentos de apartamentos, e no meio dos documentos ela assinava sem saber, sem assim, confiava demais nele, e era o marido dela, e ela nem lia. Quando foi um dia ela assinou. Isso é história verídica, viu? História verídica. Ela já faleceu, mas as filhas estão vivas. Se estiverem me ouvindo, Ana Cristina, Ana Regina, Catarina, Neto Tiago e irmã Ilza, que participou aqui da nossa igreja, ela guardou uma mágoa porque no meio dos documentos ela assinou uma procuração que dava direito ao marido de fazer o que quisesse com os bens, e tomou tudo dela. E aquela mulher ficou com tanta ira, com tanta raiva, com tanta mágoa, que ela vomitava sangue. Ela foi internada. E o pior, quando ela estava ficando boa, um médico foi substituir o médico que tinha começado a acompanhá-la. Quando disse o nome do homem, Antônio, que era o nome do marido, a doença voltou. Um período que ela ia ter alta. Para vocês terem ideia, a culpa, a mágoa, essas coisas, o que elas na realidade fazem. Então veja, meus irmãos, veja que coisa profunda. Jesus, ele quer perdoar. E por que ele quer perdoar? Porque ele sabe que a culpa, que o pecado, que essas coisas, elas acabam adoecendo a gente. A culpa. Você pode até nem ter consciência dela, mas está lá.
Está lá. Porque a lei de Deus foi escrita nos nossos corações. Amém? Jesus olha para ele e diz o quê? Filho, os teus pecados são perdoados. Estava todo encriado, doente. Jesus fala de quê? De pecados. Jesus olhou para ele e entendeu que ali a causa era essa. E veja, o que foi que aconteceu? Olhe para cá. O que aconteceu com a culpa? O que aconteceu com o pecado daquele homem escondido? Daquela coisa não tratada? O que foi acontecendo? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Este homem não nasceu assim. A coisa foi paralisando, assim como a nossa vida também. Muitas vezes está paralisada em alguma área, porque, infelizmente, a gente não abraça o Evangelho da graça que perdoa, porque Jesus quer perdoar. Louvado seja Deus. Paralisou. Era uma ação moral que a coisa que trouxe para ele desânimo foi paralisando. Depois de anos e anos e anos, essa culpa foi aumentando. E aí, daqui a pouco, aquele homem está totalmente em cima de uma cama. Conheço gente assim. Eu já atendi, irmãos, pessoas que ficaram em cima de uma cama, doentes, não se levantavam, não tinham ânimo, com uma depressão profunda, por causa da culpa do adultério. E por não ter com quem compartilhar, e não ter acesso à graça de Deus que perdoa, a pessoa está ali em cima de uma cama, e no final, graças a Deus, a pessoa chegar, abrir o coração e a gente aplicar o Evangelho da graça de Deus. Ela paralisa. Então a culpa vai paralisando. Você vai guardando aqui, vai guardando, isso vai adoecendo. Antes de fazer qualquer coisa, Jesus diz. Jesus não tocou nele, não botou barro, não botou a mão, não impôs nada. A primeira coisa que Jesus disse foi: filho, estão perdoados os teus pecados. Sabe por quê? Porque ele sabe que o perdão não liberado, se a pessoa, veja bem, na culpa, sem o perdão de Deus, não glorifica a Deus. Não glorifica. Tem tanta gente que por conta da culpa deixou de pregar. Eu tenho amigos, colegas, que porque estão lá vivendo naquela culpa, no pecado, se sentem culpados, deixaram de ministrar a palavra. Outros por conta da culpa deixaram de cantar, celebrar. Outros por conta da culpa deixaram de viver uma vida saudável. E agora tem que ter um alívio, alguma coisa que alivie. Aí entra na bebida, entra nas drogas, vai para uma fuga, procura uma fuga. Meus queridos irmãos, Deus não tem glória quando se deixa de cantar, pregar, testemunhar por causa dessa culpa que abate o coração da gente. Esse homem estava aqui todo encrenquilhado, doente, mas Jesus olha para ele e diz: os teus pecados estão cancelados. Esse débito aí está pago. Vá viver livre agora, para a glória de Deus, em santidade na presença do Senhor. E meus queridos, como é que ele faz? Jesus, como é que ele faz para perdoar? O que é que ele leva em consideração para liberar esse perdão? O que é que Jesus faz? Não é? Jesus, ele leva em consideração a fé, não é? Ele leva a fé. O que é que ele diz? E ele diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Então Jesus considerou o quê? A fé. De quem? Dos 5. Eu não digo que só foi dos 4 que levaram. Eu digo que foi do próprio doente.
Porque o doente podia dizer, não, não quero. Eu já vi tanta pessoa que vive na droga, na bebida. Gente, eu sei que faz mal, mas eu quero viver assim. Aí esse homem vai, e a gente olha que Jesus considera o quê? A fé, não é? E essa bênção do perdão de Deus e da graça que se manifesta, removendo a culpa, cobrindo a culpa e trazendo a nós essa libertação, meus queridos irmãos, é somente a fé, não depende de obras. Aleluia! Eu agora vou trabalhar bem muito na igreja, não vou sair mais da igreja, trabalhar, fazer e tal. Tem gente, eu quero dizer que em muitas igrejas e em muitas religiões que estão fazendo isso, que é para ver se alivia a culpa, esconder, mas é a fé que agrada. Jesus faz por causa da fé, ele considera, ele trata essa questão da fé como algo muito importante. Segundo, meus queridos irmãos, ele olha para aquele homem e vê, meus queridos, um infeliz. Eu acho que pelo menos já aconteceu comigo. Eu já chorei tanto na minha vida de sofrimento. Eu tenho certeza, e também me sentindo até culpado, que eu já dormi numa cadeira, onde eu me coube numa cadeira e dormi naquela cadeira, sentado como eu não sei, me sentindo culpado por algumas coisas que aconteceram em minha família. Me sentindo ali culpado, mas ao mesmo tempo sem ter uma palavra para dizer, eu entendi que ali a minha situação estava sendo uma oração. A minha própria infelicidade, a minha própria condição, não precisava falar mais nada. Deus estava aceitando como uma oração. O clamor tão grande, teve já uma noite no interior, quando eu era pastor jovem. Não é que eu não seja, eu sou jovem ainda. Mas quando eu era pastor jovem, eu lembro que eu passei uma noite, foi uma decepção tão grande do domingo para a segunda, que eu não preguei os olhos. Eu chorei a noite inteira e não tive uma palavra para dizer diante de Deus. Mas ao mesmo tempo que eu não tinha, eu senti que eu estava sendo ali uma oração. A minha infelicidade, o meu coração infeliz, estava chegando diante de Deus como uma oração. Meus queridos irmãos, como ele faz para nos perdoar, ele leva em consideração a fé, a nossa dor, e os resultados disso são maravilhosos, como a gente vê aqui. Quais foram os resultados disso? A acolhida. Todas as vezes que o Senhor traz o perdão, todas as vezes que Deus oferece o perdão e a pessoa entende o perdão da graça de Deus, a bênção do perdão de Deus, pode ter certeza que esse perdão traz restauração do nosso vínculo com Deus. Deus diz assim: filho, eu tenho 54 anos, posso chamar Felipe filho, porque Felipe tem apenas 20 e poucos anos, é um garoto. Eu posso chamá-lo de filho porque eu tenho idade de ser pai dele. Mas aqui quem está falando é um rapaz de 33 anos, falando para um outro bem mais velho, filho, porque ele está falando como Deus. Ele está dizendo: olha, o meu perdão, quando o perdão verdadeiro, quando a conversão verdadeira acontece, o resultado disso, sabe qual é? É reconciliação com Deus, é restauração, é vínculo com Deus, e depois restauração dos recursos que a culpa atrofiou. Diga amém. Amém. Foi o que a culpa fez. O que foi que a culpa fez? Ele criou, foi envergando, ele foi perdendo os movimentos, perdeu os movimentos até não andar mais. Aí agora, o que foi que o perdão de Deus fez? Ele restaura. O perdão de Deus, ele traz de volta os recursos. Os recursos
que a culpa, que o pecado atrofiou. Vida nova, alegria nova, paz nova, saúde, envolvimento novo, tranquilo, livre para a glória de Deus. Meus irmãos, esse texto é muito rico. Tem muitas lições gloriosas para nós nesta noite. Mas guarde essa pergunta: quem pode perdoar pecados senão Deus? Somente Ele pode perdoar pecados. Era blasfêmia? Não. Porque eles não entenderam que aquele garotão de 33 anos, de 30 anos, era o Filho de Deus encarnado, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós para nos livrar desse débito e dessa culpa que muitas vezes vem a nós, nos acusando e tentando atrofiar o nosso viver. Que Deus abençoe você, que você se sinta livre, porque Jesus te perdoou.